Pessoal, agora vamos falar de mais uma operação que é bem comentada no mercado, que é bem famosa. Se você der um Google, o Strangle, ele está aparecendo também a todo momento quando você consulta de opções. E é uma operação relativamente simples, né? Eu comentei que o straddle, ele pode ser ali, ele é a compra ou a venda de call e put no mesmo strike, no mesmo vencimento e no mesmo preço de exercício. Esse é o Strangle. Qual que é a única diferença do Strangle? A única diferença do Strangle é que você vai comprar ou vender as puts em strikes diferentes. Essa é a única diferença. Então você pode usar o Strangle para compra de volatilidade, né? Ou seja, quando a call e a put, elas estão muito baratas porque a volatilidade está baixa e você está acreditando que a volatilidade vai explodir. Então aqui no exemplo, né, você compra, por exemplo, uma call e uma put, né? Você compra aqui uma put, compra uma call e caso o ativo exploda, né? Deixa eu dar um exemplo, vamos supor que você compra uma put a 15, né, com preço de exercício a 15 e compra uma call de exercício a 20. Caso o ativo exploda para fora desses limites, você vai ganhar dinheiro, tá? Então, vamos supor, né, um exemplo prático. Eu acredito que o ativo está muito quietinho e vai ter, por exemplo, divulgação do balanço. Você olha no histórico e você vê que quando tem divulgação de balanço, o ativo costuma subir 5%, 8%. É uma excelente oportunidade, pessoal, de você comprar, por exemplo, uma operação dessa aqui, tá bom? O Strangle, você vai comprar uma call, você vai comprar uma put e o ativo explodindo para qualquer um dos lados, você vai se beneficiar, tá? Essa operação você está colocando dinheiro, por isso que ele aparece aqui no desenho, aqui abaixo da linha, e quando fica acima da linha azul, você está ganhando. O Strangle vendido, você está acreditando o contrário, você acredita que o ativo está com uma volatilidade muito alta, aquilo ali não é o padrão do ativo, e o que você vai fazer? Você vai vender uma call, você vai vender uma put, e o ativo ficando dentro daquela faixa que você definiu, você vai ganhar dinheiro. Então vamos supor, você vende uma put a 15, compra uma call de strike de 20, o ativo ficando nessa faixa de preço aqui, né, até o dia do vencimento, você vai ganhar dinheiro. O ativo explodindo para qualquer um dos lados, você vai perder dinheiro. É uma operação muito bacana, muito utilizada, que você pode realizar ali tranquilamente e vamos simular no Excel para ver como que isso aí ficaria, tá bom, pessoal? Então, pessoal, agora aqui vamos dissecar a operação aí do Strangle, né? Como eu comentei, o Strangle ele não é nada mais, nada menos do que a compra de call e put, só que em diferentes strikes, tá? A gente já viu, se a gente separar, né? A gente olhando por um lado aqui, ó, o que é uma put? Eu compro um direito ali, né? Se o ativo despencar, a put sobe e eu ganho dinheiro. Agora, a compra de call, né? Eu compro ali o direito de compra. Se o ativo subir, né? Eu ganho dinheiro, né? Isso aí é bem tranquilo, tá? O que eu queria destacar, né? O problema do Strangle é essa parte aqui no meio, tá? Que muitas vezes a gente olha no gráfico, a gente fala assim, é tranquilo, se o ativo ficar ali no miolo, né, eu vou perder, mas ele vai ter que estourar para alguns lados, para algum lado. O grande problema é que muitas vezes para você comprar um Strangle mais barato, você precisa fazer pontas muito largas, né? Então, vou dar um exemplo, um ativo que custe R$ 50, né? Você vai ter que comprar uma ponta no 40, outra ponta no 60. E essa boca, né? Esse vale aqui no meio, o vale da morte, ele pode ser um vale muito grande,
né? Então, tomem cuidado com isso, tá? Strangle em parte vendida, tá, pessoal? Eu nem vou comentar sobre esse assunto, tá? Por quê? O que seria o strangle vendido? Seria você receber, né? Você faz a venda de uma call, você faz a venda de uma put, e o ativo ficando nesse miolo, você ganha o prêmio nas duas pontas. A questão é que você fica descoberto nesse caso, né? E venda descoberta a gente já sabe que é uma operação totalmente sem fundamento, tá? Então eu nem vou comentar de strangle vendido, tá bom? Porque a gente vai operar vendido em travas, tá? Ou em trava de put ou em trava de calls, tá? Você pode fazer vendas ali travados sem correr o risco do strangle vendido, tá bom? Então vamos nos concentrar aqui na compra de strangle, que é uma operação de explosão de volatilidade, tá bom? Então vamos fazer uma simulação aqui, vamos supor que o ativo da Petrobras esteja R$ 17,00, por exemplo, e aí você vai lá e compra uma put Petro O15 a 45 centavos, o strike de 15, né? O strike de 15, deixa eu trocar a cor da minha canetinha. E você compra também uma call, né, pagando de prêmio 42 centavos, sendo o strike aqui de 20, tá? Então, como que vai ficar essa operação? O custo dessa operação é o custo da sua operação put comprada mais a call, né? Ou seja, você pagou 87 centavos vezes 1.000, né? Você pagou R$ 870 nessa operação. Essa operação ela não tem limite de ganho. Por quê? Porque ela, se a Petrobras for a R$ 50, por exemplo, você está comprado a 20, né? Você está comprado a 20. Se a Petrobras for a R$ 50, a sua opção foi a 30, né? Então, ou seja, você colocou 870 e tirou 30 mil reais aí. Então, ela não tem limite essa operação. Só que quando que você começa a ganhar, né? Você começa a ganhar, você soma, né, o valor do strike mais o prêmio que você pagou. Então, na ponta de cima, que seria essa ponta aqui no gráfico, ó, essa ponta de cima seria, você começaria a ganhar a partir de 20,87. E nessa ponta de baixo, você começa a ganhar, no caso do ativo cair abaixo de 14,13. Por quê? Porque é R$ 15 menos o que você pagou no custo, né? Ou seja, 14,13. Ou seja, esse vale aqui gigante, ele gira entre 14,13 e 20,87. Um belo vale, né? Um vale bem grande. Então é isso que você tem que se atentar no strangle, tá bom? Mas é uma operação tecnicamente simples, tá? Pontos importantes aí do strangle, né? É uma operação muito cara, né? Vocês, por que eu falo que ela é cara? Ela pode ficar barata, não tem problema. Você pode comprar ali duas né, opções bem fora do dinheiro, dois pozinhos, né? Vamos falar ali de pozinho. A compra do pozinho ela não é nada mais do que você comprar duas opções bem fora do dinheiro, esperando ali que uma explosão de volatilidade para um dos lados, né? Lembra da curva de Gauss, né? Então a curva de Gauss, imagina que você comprando pozinho, você está explorando exatamente ali as pontas da curva de Gauss, né? Mas o Strangle ele é uma operação relativamente cara, né? Porque se você quiser com boas probabilidades, né? Lógico, se você quiser pouca probabilidade, você vai pagar barato. Mas se você quiser boa probabilidade de estourar, ela vai ser uma operação cara. Lembrando de olhar sempre as probabilidades de cada ponta, né? Ou seja, o delta.
Lembrar que toda operação comprada, o tempo está contra você. Você precisa ali que o ativo se mova, porque senão você está perdendo um pouquinho de dinheiro todo dia, né? Lembrando que o Strangle você não precisa segurar até o final. Qualquer momento, você comprou ali as duas pontas, explodiu um pouquinho, você já pode sair. E como que você reverte a operação? Vendendo as duas pontas que você tá comprado, tá? Operar em momentos de eventos, né, pode te dar maior chance. Muitas vezes você sabe ali que o ativo, quando tem divulgação de balanço, por exemplo, ele explode. É muito natural o ativo subir ou cair 5, 6%. Então, se aproveite desses eventos para ganhar no Strangle, tá? E comprar também quando a volta baixa. Isso aí te permite comprar puts e calls mais baratas. E caso o mercado exploda, né, para algum dos lados, você vai se beneficiar. Essa é a operação do Strangle, uma operação bem simples e que pode trazer resultado caso você opere seguindo essas dicas, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado.